Boa noite, irmãos. Vamos refletir na palavra do Senhor, vamos pensar naquilo que Deus tem a nos falar nessa noite. Nós estamos vivendo esse momento de retiro online, não é? E os irmãos têm percebido que nós estamos falando sobre a necessidade de buscarmos uma transformação diária, não é? em nossa vida, sobre o nosso pensamento, nosso sentimento do que é ser igreja, não é? E a partir do Evangelho transformar a nossa vida de acordo com a palavra do Senhor e de acordo com a vontade de Deus. Então nós iremos ler o texto que se encontra lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, do 25 ao 31. Né? Uma pequena parte nós iremos ler, na verdade, o finalzinho da parábola do filho pródigo. Né? Uma parábola que todos nós, acredito, pelo menos a grande maioria aqui já leu, ou já pelo menos cantou uma música relacionada ao filho pródigo, né? E já leram também com certeza aqui o Evangelho e essa parábola que Jesus conta, mas nós iremos ler o final da parábola a partir do versículo 25 até o versículo 31 do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor: enquanto isso, o filho primogênito estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: o seu irmão voltou e o seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, todos estes anos tenho te servido e nunca desobedeci às tuas ordens. Entretanto, tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando, porém, volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele. O pai disse: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. No entanto, tínhamos que festejar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Palavra do Senhor. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Irmãos, como eu disse, eu acredito que a grande maioria dos irmãos, né, já ouviram ou leram bastante aqui a parábola do filho pródigo. E, na verdade, essa é uma das mais belas histórias, né, que Jesus conta. Inclusive, essa é uma característica muito interessante do nosso Senhor. Né? Ele é um excelente contador de histórias. Ele sabe contar histórias como ninguém. E ele faz isso justamente a partir dessas parábolas extremamente didáticas, irmãos, para explicar coisas referentes ao reino de Deus. As parábolas de Jesus serviam para isso, para ensinar, para que as pessoas pudessem ouvir ali alguns princípios que ele mesmo pregava quando falava sobre o reino de Deus. E sabe, irmãos, as pessoas se maravilhavam com a doutrina de Jesus. É bem verdade que muitas vezes Jesus contava uma parábola, falava alguma coisa e algumas pessoas não entendiam o que ele falava. Algumas pessoas não entendiam a sua doutrina. Só que o que me chama a atenção no Evangelho, e a gente vai ver muito isso no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus também, era que muitas vezes Jesus fazia um milagre, mas as pessoas se admiravam da sua doutrina. Né? Ele realizava um milagre, realizava uma cura, e muitas vezes o texto termina aquela parte dizendo assim: e as pessoas se maravilhavam da sua doutrina, as pessoas se maravilhavam da sua pregação. Eu tenho para mim, sabe, irmãos, que histórias de curas, de milagres, o povo de Israel já conhecia. O povo conhecia o Antigo Testamento, o povo conhecia aquele Deus que abriu o Mar Vermelho para o povo passar, o povo conhecia os milagres no deserto, o povo conhecia todas aquelas histórias. O que fazia real diferença, irmãos, no ministério de Jesus, era justamente o seu ensino, o que ele falava, o que ele pregava, que era algo novo para aquele povo. O povo que estava acostumado com toda aquela doutrina dos fariseus, engessada, né? Jesus vem trazendo algo que quebra toda a estrutura dos fariseus lá naquele tempo. Mas, de fato, existiam pessoas que não conseguiam entender o que Jesus Cristo ensinava. E sabe, irmão, sinceramente, até hoje eu leio a Bíblia e não entendo muita coisa. Né? E, sinceramente,
tem coisas que eu já nem busco mais entender. Tem coisas que eu não busco entender. Tem coisas que eu prefiro chegar e jogar assim, sabe, nos braços do Senhor, e isso gera confiança na gente. Os discípulos de Jesus, quando conheceram o Mestre, irmãos, muitos deles nem sabiam o que Jesus falava também. Provavelmente Pedro nem entendeu quando Jesus disse assim: olha, você vai ser pescadores de homens. Mas mesmo assim eles seguiam Jesus, entendendo que Jesus era o Messias. E isso, irmãos, sabe, é uma das coisas maravilhosas aqui do Evangelho. É a gente ter a plena consciência de que eu não vou entender tudo, mas isso também não pode gerar uma acomodação muitas vezes. Eu não vou entender tudo, mas eu preciso jogar a minha confiança em Deus. Jesus fazia isso. Às vezes Jesus falava a parábola, quando as pessoas não entendiam, ele também só explicava só para os seus discípulos. Ele não saía explicando para todo mundo. Mas essa falta de entendimento, muitas vezes da nossa parte, irmãos, deve gerar em nós confiança e preservação da fé em nosso Senhor. É para isso que servem as parábolas. Eu me impressiono muito como o Lucas aqui conta, não é, as parábolas de Jesus. Na verdade, o Evangelho de Lucas, irmãos, é espetacular. Ele conta lá no comecinho de que ele foi atrás, ele pesquisou, não é? Ele saiu andando, ele provavelmente existe uma tradição muito interessante de que ele tenha conversado com Maria, a mãe de Jesus, e ali muitas das coisas que ele escreveu aqui no Evangelho, ele ouviu da própria mãe de Jesus Cristo, né? E ele pôde então escrever uma boa parte deste livro, tendo Maria como aquela quem contou as coisas para ele. Então é um evangelho mais minucioso, é um evangelho que é mais detalhado, é um evangelho que faz questão de mostrar que o Deus que nós cremos é aquele Deus que vai atrás das pessoas, sabe? É aquele Deus que busca as pessoas. Lucas faz questão de mostrar quando pessoas que eram gentias, né, que não eram judeus, ele faz questão de dizer, olha, e Jesus viu fé nessa pessoa. Ele faz questão de falar que as mulheres também eram discípulas de Jesus, que as mulheres seguiam Jesus. Ele era assim, sabe, ele fazia de tudo para quebrar com essa doutrina farisaica que existia ali nos tempos do nosso Senhor. E muitas vezes quando nós lemos essa parábola, nós focamos muito, né, apenas nas atitudes do filho mais novo. Aquele filho que foi embora, pediu lá as contas para o seu pai, depois ele volta arrependido, e nós conhecemos a história, o pai tem o seu relacionamento restaurado ali com seu filho, né? Porque o filho volta arrependido para casa e o pai o recebe. E a gente sabe, irmãos, que Jesus conta essa parábola justamente para nos ensinar o que Deus fez, ou o que Ele faz por cada um de nós. Muitas vezes nós não prestamos atenção, irmãos, que essa parábola, ela não fala apenas de um filho que estava perdido, mas ela fala de dois filhos que estavam perdidos. O filho perdido não era só o filho mais novo. O filho mais velho também estava perdido. O filho mais velho estava distante. O filho mais velho estava longe dos propósitos do pai dele para a sua própria vida. Por isso que o título da reflexão de hoje é o filho que ficou. Que nós não vamos refletir tanto assim nas atitudes daquele filho mais novo, muito mais nas atitudes do filho mais velho. Sempre que você lê uma parábola de Jesus, tente perceber as figuras que Jesus apresenta ali e a quem eles representavam, né? É claro aqui, e é meio até que lógico, a gente perceber que esse pai que Jesus apresenta é uma representação do próprio Deus, né? Jesus está falando ali de Deus. O filho mais velho, e isso eu não posso dizer que é uma unanimidade, mas muitos estudiosos da Bíblia afirmam, que ele estava falando ali dos fariseus. O filho mais velho era uma referência aos fariseus. E de fato, quando nós lemos o texto e vemos algumas atitudes, sabe, irmãos, desse filho mais velho, nós vamos ver que ele reflete sim algumas atitudes e o modo de agir dos fariseus daquela época. Os fariseus, irmãos, eram aquelas pessoas que eles estavam divididos entre eles, mas eles eram os responsáveis por ensinar a palavra.
eles eram os responsáveis por ler, interpretar a lei, e eles deveriam passar essa lei para o povo. Só que o problema dos fariseus, irmãos, e que Jesus vai bater de frente com eles, era porque Jesus dizia que eles eram hipócritas, não é? E por que eles eram hipócritas? Porque eles colocavam uma carga tão pesada nas costas de outras pessoas, e que eles mesmos não conseguiam carregar o peso que eles colocavam nas costas de outras pessoas. Então Jesus critica muito o rigor dos fariseus, né? Aquele legalismo que existia ali entre os fariseus. Só que, irmãos, por incrível que pareça, os fariseus eram os que mais estavam dentro do templo. Os fariseus eram os que mais estavam dentro das sinagogas. Os fariseus, irmãos, eram os que mais liam a lei, a Bíblia, o Antigo Testamento. Os fariseus eram conhecidos como os doutores da lei. No entanto, são as pessoas que Jesus mais critica. São as pessoas que Jesus mais bate de frente. Isso, irmãos, reflete um cuidado que todos nós precisamos ter. Que é o cuidado para a gente não estar perdido dentro de casa. O cuidado da gente não estar perdido dentro da nossa própria casa. Dentro da casa do nosso pai, porque essa era a real condição do filho mais velho. Eu tenho para mim que pelo menos o filho mais novo teve a coragem de pedir ao pai para sair. O filho mais velho era aquela pessoa que queria estar fora, mas estava dentro. O filho mais novo pelo menos pediu. Chegou e disse: pai, me dê as contas, a parte da minha herança, eu vou me embora. E a gente sabe o que aconteceu, né? Gastou dinheiro com prostitutas, chegou em uma situação terrível, ao ponto de desejar comer a comida dos porcos, mas ele volta. E eu acredito que quando ele volta, o sentimento agora dele era diferente. Ele queria continuar na casa do pai, porque ele sabia que ali era o melhor lugar para ele. O que nós aprendemos, sabe, irmãos, com essa parábola aqui, é que estar na casa do pai não define a nossa condição. Tenha muito cuidado para não se apoiar em estruturas frágeis. Porque eu já vi pessoas dizerem assim: mas eu estou extremamente pontual na escola bíblica, eu sou extremamente pontual no culto, e isso é bom, muito bom inclusive, só que o que Deus quer da gente é um pouco mais que isso. Sabe, Deus não quer tanto o rigor dessa lei. Deus não quer que a gente seja como aqueles homens, né? Em outra parábola que ele conta, do bom samaritano, que vê lá um homem jogado no chão, que nem morto estava. Quando o levita passa, o que é que ele diz? Eu não vou ajudar porque eu não posso tocar em nada que está morto. Ele nem morto estava. Talvez ele pensou: não, eu não posso ajudar porque senão eu vou me atrasar para a celebração. Eu vou me atrasar para o culto. Sabe, irmãos, que muitas vezes nós agimos com um rigor tão grande que o próprio Deus nunca pediu da gente. É claro que Deus não vai ficar com raiva porque a gente se atrasou para o culto, porque a gente parou para ajudar uma pessoa. Até porque, irmãos, nós precisamos entender que ajudar uma pessoa também é um ato de culto. Nós fazemos a Deus quando nós ajudamos, né, como Jesus fala, aos pequeninos. Então a gente precisa ter cuidado para não estar se apoiando apenas em estruturas frágeis. Não é o fato de você estar dentro da casa do pai, de você ser um membro assíduo da igreja, de você vir todo domingo, de você vir toda quarta, de você participar da escola bíblica, que vai mostrar a sua real condição. Nós precisamos ter o cuidado, sabe, para não pensar que a perdição se resume apenas àquelas pessoas que saíram de casa. Se resume apenas àquelas pessoas que estão fora de casa. Nós podemos estar dentro da casa do pai e estar tão perdidos quanto quem está fora. Pensar assim, pensar que nós somos melhores do que quem está lá fora, é sentimento de fariseu. O fariseu, quando ia orar, ele orava assim. Como era que ele orava? Obrigado, Senhor, porque eu sou judeu, porque eu não sou gentil, porque eu não sou publicano. E Jesus deixa bem claro, né, irmãos, que Deus não escuta esse tipo de oração. Então, existem aqui alguns sentimentos que nós precisamos aprender a evitar para que a gente não seja como esse filho mais velho, que está perdido, mesmo estando dentro da casa do pai.
Veja no versículo 28 que nós lemos, olha a situação, olha o que acontece. O filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. O filho mais novo voltou. O pai celebra agora uma grande festa, comemorando porque seu filho que estava perdido voltou para casa. Qual é o sentimento aqui do filho mais velho? Ira. Ele fica com raiva porque o irmão dele volta para casa. E é esse sentimento de ira, irmãos, que nós precisamos evitar. E por isso que fica claro, e nós podemos perceber que o filho mais velho era de fato uma referência aqui aos fariseus. Porque qual deveria ser o sentimento dele? De alegria. Meu irmão voltou, estava perdido. Tudo bem que ele fez tudo que não presta lá fora, mas ele voltou arrependido. Agora ele está aqui em casa. Ele voltou, mas não. O sentimento dele é o sentimento de ira. Se ira porque o irmão voltou, mas não se alegra porque ele teve o seu relacionamento restaurado com seu pai. E os fariseus, irmãos, eram exatamente assim. Não sei, os irmãos devem se lembrar que em um momento, uma das curas que Jesus faz, muitas na verdade das curas que Jesus faz, era em dia de sábado. E nós sabemos que segundo a lei dos fariseus, era proibido curar no sábado. O sábado precisava ser guardado. E aí Jesus vai, cura um paralítico que estava ali há 30 e tantos anos, no tanque de Betesda, sofrendo, esperando, vivendo uma falsa esperança de que chegaria um momento em que ele conseguiria se jogar naquela água e ficar curado. Jesus vai, cura aquele homem pega o leito dele, coloca debaixo do braço e vai andando para casa até que ele encontra o fariseu. O que é que o fariseu disse? Hoje é sábado, você não pode carregar o seu leito. Vê, lembra do sábado, mas esquece de se alegrar com a cura de uma pessoa que era irmão dele. Lembra do rigor da lei, né? De não poder simplesmente carregar um leito no sábado, mas não se alegra porque aquele homem estava mais de 30 anos sofrendo, e Jesus cura. Aí aquele homem chega para o fariseu e diz assim: olha, a mesma pessoa que me curou foi a que mandou eu pegar meu leito e andar. Eu quero saber se hoje é sábado, se hoje é domingo, eu sei que eu estou curado. Sabe, irmãos, como é que na verdade nós não podemos nos alegrar com a volta de pessoas para a casa do Pai? Sabe, irmãos, como é que a gente muitas vezes se pega a tanto rigor, e eu sei, irmãos, que existem princípios que nós nunca vamos abrir mão. Existem princípios que precisam ser vividos e que são eternos, e que nós não vamos abrir mão. Mas nós não podemos agir com um rigor tão grande ao ponto de a gente nem se alegrar com a salvação que chega na casa das pessoas. E de fato, a salvação deve sempre ser o nosso maior motivo de alegria. E não apenas a nossa salvação, mas também a salvação das pessoas que nos cercam. E o que eu tenho visto, irmãos, é que pessoas que não se alegram com a salvação dos outros, do seu próximo, é porque não estão felizes com a sua própria salvação. Isso é um reflexo. Quando você não se alegra com alguém que voltou para sua casa restaurado, quando você não se alegra porque alguém também conseguiu a salvação, isso é reflexo de algo muito pior que está acontecendo na sua vida, que você está perdendo a alegria da sua própria salvação. E isso, irmãos, é extremamente nocivo para a nossa vida espiritual. O filho mais velho era um reflexo disso. Estava junto do pai, na casa do pai, mas não expressava a alegria de estar na casa do pai. Estava totalmente insatisfeito por um defeito dele. Estava totalmente insatisfeito pela satisfação de outra pessoa. É aquela história, né? A alegria do outro me incomoda.
né? A alegria do outro me incomoda. Ver uma pessoa alegre me incomoda. Não, irmãos, o que a Bíblia diz é que a gente precisa se alegrar com aqueles que estão felizes também. Chorar com aqueles que choram. Enquanto, irmãos, a salvação não for o nosso maior motivo de alegria, enquanto a gente não lutar, sabe, irmãos, para viver essa alegria da salvação, essa alegria de estar na casa do Pai, nós seremos como o filho mais velho. Faz tudo o que o Pai pede, mas não faz com aquela alegria. A gente precisa ter cuidado para a gente não ser egoísta, só pensar na gente mesmo e esquecer que tem pessoas que também precisam da salvação. Por isso, irmãos, que nós precisamos pensar sim nos nossos sentimentos quando nós estamos na presença de Deus. Certa vez o rei Davi, lá no Salmo 51, no versículo 12, ele fez essa oração, né? Ele disse: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Sabe quando é que Davi escreve esse texto? Quando o profeta Natã vai até a casa dele, vai falar com ele, dizendo que ele tinha cometido lá um pecado tão grave que ele merecia o quê? Morrer. O profeta Natã vai até o rei, conta lá toda a história daquela ovelhinha, enfim, como uma parábola também. E aí ele fala: você merece morrer pelo que você fez. Você colocou um homem na linha de frente de batalha para ele morrer e ficar com a esposa dele. Você merece morrer pelo que você fez. E aí, esse salmo, Davi escreve justamente quando ele repensa a sua situação. Imagine, ele caiu em si naquele momento. Um homem segundo o coração de Deus, que errou, que pecou, mas que teve também aqui a sua vida restaurada, pediu perdão a Deus, Deus concedeu o seu perdão. E agora ele pede: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Vejam aqui, irmãos, que nós aprendemos que a alegria se relaciona com a obediência. O sentimento do filho mais velho era aquele sentimento, sabe, de obrigação. E quando servir a Deus, irmãos, deixa de ser prazeroso para passar por uma simples obrigação, é porque nós precisamos rever o nosso relacionamento com Deus. Se tem uma coisa, sabe, irmãos, que eu não gosto, eu gosto muito de trabalhar, eu falo com as pessoas, eu chamo muita gente para trabalhar comigo, tudo. Mas se tem uma coisa que eu não gosto de fazer, é de ficar adulando, é de ficar insistindo. E aí eu lembro que em um dos ministérios anteriores que eu passei, eu tinha uma pessoa lá que ela até servia na igreja, mas tudo dela era dor de cabeça. Eu tenho dor de cabeça. Até que uma vez a gente foi fazer uma ação na feira, né, no sábado, com a igreja, e eu liguei para ela: irmã, a gente vai... Isso era o meio da semana, devia ser quarta-feira, a ação era sábado. Aí eu liguei: irmã, olha, a gente está fazendo essa ação, a gente queria saber se a irmã poderia ir. Aí ela disse: pastor, se eu não tiver com dor de cabeça, eu vou. Eu disse: espera aí, hoje é quarta, o negócio é sábado, parece que está querendo que a dor de cabeça chegue, né? Está bom, irmã, se não tiver, vá com dor de cabeça. Mas sabe, quando a gente coloca esses empecilhos, irmãos, quando sair de casa para vir para a igreja se torna algo pesado, é porque nós precisamos rever o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos pedir para que Deus renove nós, assim como Davi pediu, para que Ele renove a alegria da salvação em nossas vidas, para que a gente chegue aqui neste lugar com um sorriso no rosto, não com aquela cara de cansado porque teve que acordar cedo, ou porque podia estar até dormindo, aproveitando mais um pouquinho do domingo, dormindo na cama, antes de vir para cá. Sabe que a falta de alegria na salvação reflete um problema muito maior, que é a falta de amor. Jesus Cristo fala, irmãos, que
O esfriamento do amor é resultado da iniquidade. E eu sei que talvez a sua alegria esteja se esfriada. Eu sei que talvez essa alegria que você tinha da salvação, sabe? Parece que a gente vai deixando se esfriar, a gente vai deixando, vai esquecendo de ler a Bíblia, vai esquecendo de orar, não tem mais aquela alegria de vir para a igreja. Eu lembro quando eu me batizei, eu tinha 11 anos de idade, quando eu fui batizado. E eu lembro que a minha maior expectativa era poder participar da ceia, porque eu não participava. No dia, eu não sei porquê, mas no dia que eu me batizei, não teve celebração de ceia. Isso para uma criança de 11 anos, só no mês que vem. E eu era um dos que era criança, que quando terminava a ceia, o que era que eu fazia? Levavam lá para trás, né? E é claro que a gente pegava o suco de uva, o pão, né? Comia. Todo mundo que cresceu na igreja já fez isso. Mas eu queria participar aqui. Tive que esperar um mês para participar da ceia. E como eu estava feliz naquele momento. E é por isso que eu até falei aqui uma vez, que eu sempre tenho pedido a Deus, sabe, quando eu vou participar de celebração da ceia, para que o meu sentimento seja aquele mesmo de quando eu tinha 11 anos de idade. A alegria de poder participar, a alegria de poder estar em comunhão com Deus, em comunhão com os meus irmãos, em renovar a alegria da salvação, irmãos. Talvez a alegria da salvação na sua vida esteja se esfriando. O que eu sei é que Deus pode renovar, assim como renovou lá a sua relação com o filho mais novo. Nós somos felizes, irmãos, não é porque a gente está rindo toda hora, mas é porque Deus nos dá a razão da nossa existência, um propósito para a gente existir. Mas o filho mais velho era aquele que estava dentro, mas queria estar fora de casa. Pessoas assim vivem a ilusão de que está tudo bem. Se encaixa perfeitamente aqui na visão do fariseu. É aquele sentimento, eu sou melhor do que quem está lá fora. Mas a realidade, irmãos, é que o lugar em que estamos não define também a nossa espiritualidade. O que eu quero dizer com isso é que nós podemos estar na casa do Pai, mas isso não quer dizer que nós fomos achados pelo Pai. Isso pode dizer, irmãos, que nem o Pai eu estou procurando. Quantas vezes as pessoas não vêm para a igreja com a motivação errada? Simplesmente atrás de milagres, atrás de curas, e a gente tem que se pedir tudo isso a Deus. Mas o próprio Deus deve ser a maior razão pela qual nós estamos aqui. A gente vem para cá, a gente pede, e tantas coisas que nós temos para pedir, mas nunca esqueça de que nós estamos aqui tendo o próprio Deus como a maior motivação. Esse relacionamento que é necessário com Deus, é isso que Jesus passa nessa parábola. Então, muito cuidado, porque é o outro sentimento do filho mais velho que precisa ser evitado. Sabe qual é? É o cuidado com o sentimento de servo, sem a noção de que somos filhos. O fariseu, eu estou querendo falar fariseu toda hora. O filho mais velho, ele se enxergava como servo do seu pai, mas ele não se enxergava como filho daquele homem. E esse é o sentimento que nós precisamos evitar. Eu sei que todos nós também temos essa característica de sermos servos de Deus. Mas isso precisa andar alinhado com o sentimento de que nós somos filhos de Deus. No verso 29, o texto diz: ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, todos estes anos eu tenho te servido e nunca desobedeci às tuas ordens. Entretanto, tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Veja que era uma pessoa que se enxergava apenas como servo daquele pai, como um empregado do seu pai, e não se enxergava como filho. E esse era justamente o sentimento do fariseu.
O fariseu que se achava uma pessoa que estava servindo a Deus, eles se achavam irrepreensíveis, pensavam que obedeciam à lei lá em todo aquele rigor, ao ponto de não se alegrar com aquelas curas que Jesus fazia, que Jesus realizava. E é onde justamente eu fico pensando, o que é que faz a pessoa perder a alegria da salvação? É justamente, irmãos, quando nós deixamos de nos enxergar como filhos de Deus. E quando nós pensamos que somos apenas servos de Deus. O próprio Jesus, irmãos, eleva esse relacionamento dele com a gente para um nível que nunca se viu antes. Ele diz, olha, eu não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de quê? Amigos. Porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor, mas tudo que eu fiz, eu dei a conhecer. Vocês conhecem, vocês sabem. Eu sei que tem o sentimento de serviço, o sentimento de que nós somos servos. Paulo até fala, eu sou escravo de Cristo. Mas, irmãos, o mais extraordinário que acontece na Bíblia, que acontece com Jesus Cristo, é justamente o fato de nós podermos agora chamar Deus de Pai. É o fato da gente poder se ajoelhar e ter um relacionamento direto com Deus, e chamar e dizer que Deus é o nosso Pai. E um dos grandes fundamentos para que a gente chame, para que a gente tenha essa relação de Deus como Pai, é justamente essa parábola do filho pródigo que nós acabamos de ler. O modo como Jesus apresenta Deus aqui, irmãos, é uma das maiores provas de amor que nós podemos vivenciar. Sabe, 2 momentos que fazem a gente enxergar o amor de Deus. O primeiro está lá no verso 20, quando ele recebe aquele filho que voltou, o filho mais novo. E a Bíblia diz assim, a seguir levantou-se, o filho mais novo, e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe, quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e ternamente o beijou. Perceba que o filho decide voltar para a casa do pai, porque ele vê que ali era o melhor lugar para ele. Mas a Bíblia diz que aquele pai vê o filho longe ainda. O que é que ele faz? Ele nem espera o filho chegar. Ele vê o filho de longe e vai ao encontro do filho. E simplesmente abraça e beija o seu filho. Ele não pergunta, cadê a parte da herança que eu lhe dei? Ele não pergunta, com que foi que você gastou? Ele não pergunta, cadê o dinheiro que eu lhe dei? Onde é que está? Ele se alegra porque o filho voltou para casa. E eu sei que provavelmente você já teve uma experiência dessa, de alguém que se perdeu e voltou. E você sabe como é uma alegria que a gente não consegue descrever, quando aquelas pessoas que a gente ama, volta para a casa do pai. O filho mais novo volta. E o pai esquece a posição que ele ocupava. Porque naquele tempo, o homem daquela idade, que tinha as posses que aquele homem tinha, ele não iria correndo até o filho. Porque isso era se humilhar. Mas Deus chega a esse ponto por cada um de nós. Ele vai, antes mesmo do filho chegar, e ele beija o seu filho. Naquele tempo, essa cultura, do beijo, de você beijar outra pessoa, você só beijava aquele que era seu igual. Naquele tempo era assim. Você só beijava o seu filho porque você via o seu filho como seu igual. Uma mãe só beijava a sua filha porque ela via aquela menina como sua igual. O amor que o pai dispensa por aquele filho, irmãos, é justamente o amor que Deus derrama sobre a sua igreja. E o que nós aprendemos, sabe, irmãos, é que não importa o que nós fazemos, Deus continua nos vendo como filhos. E para isso entrar na cabeça de um fariseu, simplesmente não entrava. Jesus veio justamente para mudar
essa mentalidade. Jesus veio apresentar aquele relacionamento vivo, e o modo como o próprio Jesus apresenta a figura do Pai, é o verdadeiro sentido do que a gente vê naquelas promessas lá do Antigo Testamento, o Emanuel, que significa o quê? O Deus conosco, mas não é simplesmente, irmãos, o Deus que está do nosso lado, não é simplesmente o Deus que está aqui comigo, mas é aquele Deus que participa da minha realidade. É aquele Deus que simplesmente não olha para mim, mas Ele me abraça, Ele me beija, como beijou aquele filho. Esse é o Deus que o próprio Jesus Cristo apresenta, irmãos. O Emanuel, que participa da realidade. Aquele homem dá uma nova roupa para o seu filho, isso simboliza a dignidade. Coloca um anel no dedo dele, que simboliza a filiação. Não recebe mais aquele homem como um empregado, mas como seu filho. Mas tinha um fariseu dentro de casa, que se ira, que se entristece. E esse é justamente o que faz o filho mais velho questionar. Eu sempre estive aqui na sua casa. Tudo que você disse para eu fazer, eu fiz. Você nunca me deu um cabrito para eu comemorar com os meus amigos. Aí o que é que o pai fala no versículo 31? O pai disse: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Vê como é prejudicial a gente não se enxergar como filhos de Deus. Em outras palavras, o que era que o pai estava dizendo aqui? Você queria um cabrito, bastava você pedir. O que eu tenho é seu também. Você é meu filho, você não é um dos meus empregados. Era só você pedir. Era só você pedir que eu lhe daria. E você poderia comemorar e fazer também ali uma grande festa. O problema não está no pai. O problema está no filho. Em não se enxergar como filho. E não se enxergar como filho é um dos fatores mais nocivos para a nossa espiritualidade. Sabe que esse pai tão legal que Jesus Cristo apresenta, um pai que se importa com a gente, é aquele pai que todo mundo queria ter. É o maior exemplo que nós temos de pai, é o nosso próprio Deus. Sabe, eu não sei hoje como você enxerga Deus na sua vida. Sabe, talvez nem o sentimento, nem o pensamento de que você está na casa do seu pai, você tenha cultivado em você para vir hoje para cá. Talvez você fale assim: vou para a igreja. Muito mais, é a casa do nosso pai. É a casa do nosso Deus. É a casa do nosso pai que se relaciona com a gente. Aquele pai que abraça, que beija, que nem espera a gente chegar até ele, ele corre até onde a gente está. Esse é o Deus, irmãos, que nós cremos. Esse é o Deus que Jesus Cristo apresentou. E se você não enxerga mais isso na sua vida, ore como Davi orou e diga: Senhor, renova em mim a alegria da tua salvação e me dá um espírito pronto para obedecer. Este é o sentimento, irmãos, que todos os dias, todos os domingos, todas as quartas-feiras, na sua casa, quando você estiver lendo a Bíblia, quando você estiver orando, quando você estiver lá no seu momento de comunhão com Deus, que você peça ao Senhor para que Ele sempre esteja renovando a alegria da salvação em sua vida. Amém?